Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Ressignificar o Trabalho. Meu nome é Jaqueline e eu gosto de dizer que eu sou a sua personal trainer do emprego dos sonhos, seja o seu emprego atual ou o próximo. Nesse vídeo eu vou te contar 5 lições que nós podemos aprender com a terceira parte da série La Casa de Papel. E fica tranquilo porque nesse vídeo não tem spoiler, tá? A terceira parte da série La Casa de Papel foi lançada pela Netflix no dia 19 de julho. E como não poderia deixar de ser, essa temporada também tem um assalto e tá cheia de emoção e de adrenalina do começo ao fim. Mas vamos lá, o que a gente pode então aprender sobre trabalho com a terceira parte de La Casa de Papel? A primeira lição que a gente pode aprender é que dinheiro não é tudo. Você vai observar que as pessoas só aceitaram voltar para aquela situação, mesmo depois de estarem milionárias desfrutando a vida, porque elas simplesmente estavam sentindo falta de adrenalina. Em vários momentos da série, as próprias pessoas admitem que voltaram para participar do roubo porque elas estavam cansadas daquela vida de milionário. Então todas elas foram separadas em continentes diferentes para curtirem o resto da vida com toda aquela grana que eles conseguiram roubar na primeira e na segunda parte da temporadas, mas as pessoas estavam se sentindo ali meio monótonas. E o que isso tem a ver com a vida real? Tem a ver que muitas vezes a gente coloca uma expectativa gigantesca na tal da aposentadoria, pensando que todos os nossos problemas serão resolvidos e que a gente vai ser felizes para sempre porque a gente vai estar aposentado. Sendo que na verdade não. Inclusive, possivelmente você conheça algumas pessoas que já estão aposentadas, mas ainda assim estão trabalhando. Por quê? Porque o trabalho é um grande estímulo que a gente tem todos os dias pra gente se colocar em movimento, pra gente se sentir útil e pra gente não viver em estado vegetativo. Então isso nos mostra que a maior parte das pessoas não foi feita pra ficar sem fazer nada, pra ficar só existindo, gastando dinheiro, comendo, bebendo e dormindo, né? A gente até pode conquistar esse patamar de vida, que foi o que aconteceu com a galera lá da série, mas isso simplesmente parou de preenchê-los, né? Eles começaram a se sentir monótonos, a sentir um vazio, porque eles simplesmente não estavam fazendo nada da vida, somente curtindo. E cá entre nós, a gente tá falando sobre pessoas que de fato ficaram milionárias, né? Porque eles dividiram lá a grana do assalto e cada dupla que foi separada em continentes ficou com milhões, milhões e milhões. É até engraçado, né? Porque eles não só estavam cansados da monotonia da vida de milionários, como eles se arriscaram novamente, colocaram a própria vida em risco para se sentir nativa novamente. Então isso realmente nos faz pensar se a aposentadoria realmente é o pote de ouro que está lá no final do arco-íris. Se é só isso que a gente tem que esperar do final da nossa vida. Olhe ao seu redor e observe quantas pessoas aposentadas você conhece que arrumaram algum tipo de ocupação, nem que seja dentro da própria casa, cuidando do jardim, cuidando de plantas, cuidando de animais. Qualquer coisa que as coloque em movimento. Dificilmente você vai ver alguém que se aposentou e simplesmente só existe. Só acorda, come e dorme. A segunda lição que a gente pode aprender com a terceira parte de La Casa de Papel é que trabalho que vai contra os nossos princípios, a longo prazo não dá certo. Na verdade, a gente já soube na segunda parte da série, então não é um spoiler, que a detetive Raquel ela simplesmente abandonou a polícia e foi viver essa vida de resistência lá junto com a galera que planejou o assalto. Isso demonstra que de alguma forma ela estava insatisfeita com aquele sistema ao qual ela estava inserida. E para pensar quantas vezes isso acontece na vida real. As pessoas estarem trabalhando numa empresa, se sujeitando a coisas que elas não concordam, e isso ao longo do tempo vai fazendo muito mal. A diferença é que você não vai sair por aí roubando um banco, né? Mas você já se deu conta de que existem outras possibilidades do que ficar no lugar onde você está hoje. Então, se você não concorda com os princípios dessa empresa, ou se você não concorda com a forma como as coisas são conduzidas, você tem a possibilidade de sair desse lugar, antes que isso te traga algum tipo de trauma ou desenvolva alguma doença na sua vida. Aproveite essa reflexão trazida pela série e repense a sua carreira profissional. A terceira lição que a série La Casa de Papel traz pra gente diz respeito a trabalhar demais, incessantemente. Nós temos ali na série o exemplo de um dos detetives que simplesmente não aguentou a pressão e pediu pra sair.
Não literalmente, né? Mas ele deixou as atividades, ele se afastou do comando porque ele precisava cuidar da saúde dele. Ou seja, possivelmente esse detetive era super bem pago, né? Porque ele estava ali numa posição de liderança, numa posição de comando de todas as operações e ainda assim ele preferiu se afastar para cuidar da própria saúde. E a gente pode encarar isso como uma espécie de alerta para que a gente não deixe a nossa vida chegar nesse ponto. É diferente você trabalhar muito e você viver em função de um trabalho. E é esse o grande problema. A gente esquecer que a gente tem uma vida, que a gente tem uma família, que a gente tem outras coisas para lidar e acabar se dedicando 100% apenas ao trabalho. Isso vai deixar a gente maluco e pode até deixar a gente doente, como foi o caso desse detetive da série La Casa de Papel. Então começa a refletir aí se trabalho é uma parte da sua vida ou ele se resume a toda a sua vida. Porque se for a segunda opção, possivelmente, muito em breve, você vai ter algum tipo de problema. Seja de convívio, seja de saúde, seja mental, fique atento. E a quarta lição que a série nos ensina sobre trabalho é que, independente dos conflitos que existam numa equipe, se todos tiverem um objetivo em comum, as coisas vão dar certo, as coisas vão funcionar. Então não se preocupe se aí no seu ambiente de trabalho você é diferente das outras pessoas que trabalham com você, porque isso pode funcionar sim, desde que vocês todos estejam focados num objetivo maior, que é a entrega, a realização de projetos específicos da sua empresa ou do setor ao qual você está vinculado. Mesmo que você discuta eventualmente com alguém, mesmo que haja desentendimentos, mesmo que já tenha havido conflitos, é possível sim conciliar e voltar a viver em harmonia. A gente só precisa lembrar que nós somos seres humanos, que nós temos as nossas particularidades e quando juntamos as nossas particularidades com as particularidades do nosso colega de trabalho, inevitavelmente isso pode gerar algum tipo de conflito. Às vezes acaba até mesmo culminando numa briga, mas geralmente acaba ficando num desentendimento de ideias. Mas na série, a gente pode observar, não só nessa temporada como nas anteriores, que independente dos conflitos que eles tiveram, inclusive conflitos até de brigas mesmo, e de ameaças, as coisas funcionaram. Funcionaram porque mesmo depois do conflito, eles escolheram continuar participando daquilo e fazer o trabalho em equipe. Então essa é mais uma lição que a gente pode tirar para lidar com os conflitos no nosso ambiente de trabalho. E para finalizar, a quinta lição que a gente pode aprender com a série La Casa de Papel é que não necessariamente aquele trabalho que a gente dedicar literalmente a nossa vida vai valer a pena. Quantas pessoas existem por aí que passaram a vida inteira se dedicando para uma única empresa, muitas vezes 20, 30 anos na mesma empresa e simplesmente não tiveram reconhecimento? Ou até mesmo foram desligadas por essa empresa como se fossem apenas um número. Porque muitas vezes é isso mesmo que a gente é nas organizações, apenas um número. Então pensa bem se vale a pena se dedicar tanto para uma empresa que não reconhece o seu valor, que não te dá os benefícios e remuneração que você merece e passar uma vida inteira fazendo isso. Será que não vale mais a pena empregar todo esse seu potencial numa outra empresa que seja assim capaz de reconhecer e proporcionar tudo aquilo que você merece? Que na série a gente sabe, né, que algumas pessoas que estavam servindo aquela empresa acabaram perdendo a própria vida. É claro que na vida real isso não vai acontecer literalmente, né? Mas se a gente fizer uma analogia, a gente consegue perceber se a gente está perdendo a nossa vida com uma empresa que simplesmente não se importa com seus colaboradores, ou se de fato todo o nosso esforço, a nossa entrega e a nossa dedicação está sendo reconhecida por parte da empresa. Bom, essas foram as minhas reflexões com relação ao trabalho que eu tirei da série La Casa de Papel. Agora eu quero saber de você. Você teve alguma sacada também relacionada a trabalho, liderança, trabalho em equipe ou qualquer coisa que possa ser vinculado com o nosso dia a dia corporativo? Se tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber.